Olá, sou o Joe Monte e vou revisar o menu de configuração de uma câmera Seawolf. Tenho uma câmera de referência e vou utilizar com finalidade de demonstração. Ela tem o novo firmware 7.4 e assim essa câmera tem um menu de configuração um pouco diferente que o firmware 7.3 antigo. Para acessar o menu de configuração, eu vou usar o botão central dos 5 botões na parte de trás da câmera e pressionar por uns 3 segundos. Esse primeiro menu chama-se Lens Select, de forma que é possível escolher o tipo de lentes a ser usado. O padrão é lente com íris DC, embora seja possível usar uma lente com íris manual. Quando a configuração é alterada para manual, as lentes da câmera dependerão do controle de exposição da câmera e não da íris DC mecânica. Claro, o Seawolf é uma câmera com amplo alcance dinâmico, então é bastante eficiente mesmo com uma lente com íris manual. O que descobri é que muitas pequenas câmeras do tipo Mikodomo têm uma lente com íris manual. Neste caso, essa configuração será pré-ajustada pelo fabricante para lentes manuais. Domos maiores, como domos anti-vandalismo, geralmente têm uma lente com íris DC. O próximo item do menu é AGC Shutter. AGC é o controle automático de ganho. AGC é como você ajusta a quantidade de ganho que a câmera tem em uma baixa luminosidade e o obturador controla o tipo de obturador lento usado em baixa luminosidade. Para acessar esse menu, eu pressiono o botão Enter ou Central. Este é o menu de configuração AGC Shutter. A primeira configuração é Daytime AGC. Ela tem um valor padrão de 42 dB. Isso é bastante ganho e significa que em luminosidade muito baixa, se a câmera for ajustada para permanecer modo dia ou colorido 24 horas por dia, você pode obter máximo ganho de 42 dB. Ela pode ser configurada até um ganho de 60 dB e isso pode ser usado se desejar uma quantidade extrema de ganho de noite. Se a câmera estiver ajustada para o modo de noite ou modo dia-noite automático, ela mudará para o modo noturno ou para preto e branco quando ficar muito escuro. Você pode ver que o valor padrão do ganho é 48 dB. Isso é uma quantidade enorme de ganho. Este é um novo recurso no firmware versão 7.4. Você pode definir o ACG do dia e noite independentemente. Além disso, o padrão são valores muito mais altos que da versão 7.3. A maioria das câmeras com versão 7.3 tem uma configuração máxima de AGC de apenas 30 dB ou 36 dB. Então é possível ver agora que o firmware 7.4 é muito melhor em baixa luminosidade e o ganho padrão é maior tanto no modo dia ou colorido quanto no modo noite ou preto e branco. A primeira configuração é Shutter Limit, ou obturador lento. Alguns chamam isso de DSS ou obturador lento digital. O valor padrão é 8x, que significa que o obturador lento digital será 8x em cenas muito escuras. Isso causará artefatos de movimento se houver movimento na cena. Se preferir obter menos artefatos de movimento, é possível ajustar para 4x, ou mesmo 2x ou 1x. E então você terá artefatos de movimento comuns mesmo em cenas muito escuras. Há outros dois ajustes para o limite de obturador. Um é 1 sobre 200 segundos e o outro é 1 sobre 100 segundos. Esses novos modelos foram adicionados no firmware 7.4. Este é um bom modo para muitas aplicações, por exemplo, aplicações de placas de carro onde você deseja limitar a exposição mais longa possível, mesmo durante o dia, porque o borrão movimento seja reduzido. Esses modos têm uma exposição mais rápida que uma câmera padrão, que é geralmente 1 sobre 33 segundos ou 33 milissegundos, que causa mais borrão de movimento. Apertarei o botão Enter ou botão central aqui para voltar e podemos acessar o próximo menu, White Balance. A configuração padrão é ATW, ou balanço de branco automático. Nesse modo, a câmera acompanha a temperatura da cor da cena e produz cores bonitas durante o dia. Nesse menu é também possível definir os diferentes modos de redução de cintilação. O primeiro é chamado CRR2, ou redução de rotação de cores número 2. Uma lente com íris automática DC é necessária para implementar esse modo e ajudará com a rotação de cores causadas por lâmpadas moduladas, como fluorescentes de valor de mercúrio ou LEDs.
Há outro modo chamado CRR, redução de rotação de cores. Ela usa um algoritmo diferente e opera de forma diferente do CRR2. É possível selecionar entre elas para ver qual funciona melhor para a sua aplicação ou problema de rotação de cor específico. Há também a opção de AWB, ou pressione para ajustar o balanço de branco. Observe a cena no menu e isso diz a você que é necessário apertar o botão central para ativar esse modo. E o modo AWB pode ser usado apenas em aplicações de balanço branco, nunca será alterado, pois a temperatura de luz nunca muda. No entanto, primeiro é necessário colocar um cartão ou folha de papel em branco na frente das lentes de forma que seja um quarto de sua cena. Assim que esse cartão de referência de branco estiver na posição, pressione o botão central e ele ajustará o balanço de branco apropriadamente para a sua cena. Tenha cuidado ao configurar isso, pois você quer defini-lo, o balanço de branco não rastreará mais alterações de luz e sempre permanecer o mesmo. Bom exemplo quando usar o AWB pode ser um cassino onde a aplicação nunca muda. Próximo menu é o WDR ou amplo alcance dinâmico. Observe que ele tem dois pontos ao lado. Isso significa que é necessário pressionar o botão Enter ou Central para acessar o submenu abaixo. Isso exibe o menu de configuração WDR. O primeiro item é o WDR Control. É uma quantidade máxima na faixa dinâmica que a câmera tem. A configuração alta dá a você o máximo de alcance dinâmico de 120 dB. Média dá a você uma configuração de alcance de 102 a 105 dB. Normal é cerca de 80 a 90 dB, de alcance dinâmico baixo, e baixo aproximadamente 75 dB de alcance dinâmico. A configuração baixa tem um alcance dinâmico maior que uma câmera padrão, mas é ainda baixa para uma câmera Seowolf, pois a Seowolf é uma câmera com amplo alcance dinâmico. Por que você gostaria de um alcance dinâmico baixo em uma câmera Seowolf? Esse é um bom motivo. Às vezes você não tem necessidade de um amplo alcance dinâmico e a câmera terá uma imagem melhor e é mais vívida quando a configuração de WDR for baixa. Isso é apenas uma questão de gosto pessoal. O próximo menu é o Exposure Preference. Você pode ter um aplicativo onde o alcance dinâmico máximo de cena é maior que o alcance dinâmico máximo que a câmera Seowolf está configurada a capturar. Se for este o caso, é possível escolher as sombras ou as luzes na cena serão mais importantes para você. Se as luzes foram mais importantes, mantenha a câmera no modo padrão Highlight. Se as sombras foram mais importantes, mude a configuração para Shadows. Certifique-se de salvar essa alteração. Finalmente, temos o BLC, o menu de compensação de luz de fundo, que é o que basicamente é a mesma coisa de preferência de exposição. O BLC tem um liga e desliga. Você liga o BLC quando precisar de detalhes faciais de alguém em uma cena com muita luz de fundo. Por exemplo, em um lobby onde há muita vida atrás da pessoa e um dia de muito sol. Muitas vezes isso faz com que o rosto fique escuro. Nesses casos, você deve ligar o BLC e depois pressionar o botão Enter para acessar o submenu. Como indicado por 2 pontos, para ajustar o ganho de sombra, isso é uma coisa muito prática, pois aumenta a quantidade de ganho aplicado nas sombras e revela os detalhes mesmo em situações com muita luz de fundo. Vou agora voltar ao menu anterior pressionado ou o botão central e depois voltar mais uma vez usando o botão central para acessar o menu DNR. Este é outro novo menu no firmware Seowolf 7.4. DNR ou redução do ruído digital. Na realidade, ele é um 3DNR, é um modo de redução de ruído baseado em tempo na câmera. Ele é definido como alto, sendo possível alterar para média, baixa ou desligado. Se desligar, você não terá nenhum DNR. A imagem terá mais ruído, mas você não terá artefatos de movimento. Se você definir como alta, ela terá maior DNR e o menor ruído de imagem. Mas quando você tiver movimentos na cena, a imagem terá um borrão de movimento. Isso está relacionado ao obturador lento. Um obturador de 8x terá muito borrão de movimento. Um DNR alto também terá muito borrão. Entretanto, se houver uma câmera muito lenta em uma cena muito escura, provavelmente você desejará deixar o obturador lento de 8x ligado e o DNR ajustado como alto, pois isso fornecerá mais informações e a melhor qualidade de imagem. O próximo menu é o Day Night Control. Ele tem um modo automático, um modo para o dia e um modo para a noite. Automático significa que ele irá automaticamente para o modo de noite à noite e para o modo de dia durante o dia. No modo de noite você notará que a imagem estará em preto e branco. O DNR estará ligado, o obturador lento estará ligado e ele sempre estará em preto e branco. No modo de dia ele será uma imagem colorida 24 horas por dia. Se desejar cores em luz fraca e baixa luminosidade, mantenha no modo de dia.
O padrão desse modo é automático, e de forma que a câmera mudará automaticamente do dia para a noite, à medida que o nível de luz muda. Há um item de menu de sincronização. Essa câmera tem alimentação CC, então você usaria sincronização interna. Há um modo de bloqueio de linha, então se a câmera tiver alimentação CA, por exemplo, câmera 24CA, você usaria o bloqueio de linha. Há 2 pontos para indicar o submenu, portanto você deve pressionar Enter e isso permitirá ajustar a fase vertical. Se fizer um bloqueio de linha em uma câmera, esse interromperá a rolagem de cores. No entanto, o branco poderá não ficar branco, pois o circuito bloqueado pode estar fora de fase com o circuito que a câmera está utilizando para o monitor ou fora de fase com o monitor e o DVR. A maneira de ajustar isso é alterar a fase vertical. Usando o botão esquerdo ou direito, é possível rolar para frente e para trás até que o branco esteja exatamente da forma que você deseja. Certifique-se de salvar essa alteração. Isso nos traz para os 3 últimos itens do menu de configuração da câmera. O primeiro é Save and Exit. É crucial caso você tenha feito qualquer mudança no menu da configuração da câmera, que você salve antes de sair do menu de configuração. Ao pressionar Save and Exit, as alterações serão gravadas na memória flash permanente e se houver queda de energia na câmera no futuro, essas mudanças feitas serão preservadas. O próximo item é Cancel. Isso é usado caso você tenha feito alterações que não gostou ou desejar, é possível pressionar Cancel e tudo que foi feito na sessão será apagado e as configurações da câmera serão revertidas para o que eram antes das alterações. O último é Default. Se foram feitas alterações no menu de configuração e depois elas foram salvas e você deseja descartá-las, use Default para voltar ao padrão de fábrica do menu de configuração como veio antes. Isso conclui a revisão do menu de configuração do Seawolf 7.4. Obrigado por ouvir.